Quero convidá-los nesta hora a abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 46. Diz o texto sagrado: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos como igreja, estarmos recebendo a oportunidade de celebrar o Teu santo nome e desfrutar da Tua palavra sobre nossas vidas. Por isso, Senhor, nos dá sabedoria, senso de atenção, coração ensinável, para que possamos aprender do Senhor e dar passos de transformação na nossa caminhada. Que o Espírito Santo esteja nos conduzindo em tudo. E assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Título da nossa mensagem: da cegueira ao desapego. Essa dupla unida tem trazido muito prejuízo para as nossas vidas. Cegueira espiritual e apego às coisas. Quando nós somos direcionados a um texto tão simples, tão conhecido, tão já ministrado, a gente muitas vezes não se coloca diante do texto para aprender mais dele e sentir o que o Senhor pode e quer falar aos nossos corações. Quando a gente analisa um texto desse, falando de cegueira e desapego, primeira coisa que nós precisamos entender é o que é cegueira espiritual. Eu trago aqui pequenas colocações do que vinha a ser uma cegueira espiritual, que é a incapacidade espiritual de compreender
de entender as coisas de Deus. Isso é uma cegueira espiritual. É como um véu que cobre a nossa mente, ou uma escama nos nossos olhos, que nos impede de entender, de ver as coisas de Deus. E essa cegueira, esse apego às coisas do mundo, ele gera em nós autoengano. Ele gera em nós a retroalimentação diária na nossa caminhada do pecado. Por isso que a nossa natureza pecadora, ela permanece latente dentro de nós, porque nós a alimentamos devido à cegueira espiritual e à falta de desapego àquelas coisas que nos impedem de avançar no reino de Deus. Talvez você diga para mim bem assim, mas pastor, eu já conheço Jesus, eu não sou mais cego espiritual. E eu quero dizer que você, mesmo conhecendo Jesus, pode continuar sendo um cego espiritual. Essa cegueira é tanto para aqueles que ainda não conhecem Jesus, como para aqueles que já conhecem, mas ainda sofrem de miopia espiritual. E eu quero provar isso para você dentro da Bíblia Sagrada. Abra lá em João 14, 9. Essa palavra é muito forte, deve mexer com você, deve mexer comigo, com você que nos acompanha virtualmente. Ele diz: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Quem era Filipe? Filipe era um dos 12 discípulos e após apóstolos que caminhou com Jesus, que aprendeu de Jesus, que teve a intimidade com Jesus. Ouviu diretamente, foi discipulado pelo próprio Mestre. E Jesus teve que chamar a ordem. Filipe, você não me conhece, Filipe? E assim acontece dentro da igreja do Senhor. Muita gente que já entende que Jesus é o Senhor e Salvador, que morreu na cruz pelos seus pecados, que até um dia entregou a sua vida para o Senhor Jesus, glória a Deus, é salvo, mas não conhece Jesus. E isso é forte, porque caminhar com Jesus e não conhecê-lo é uma realidade que a gente precisa parar e se indagar com humildade. Eu realmente conheço Jesus? A Bíblia continua nos sustentando e nos mostrando no caminho de Emaús, Cleófas e outro. Jesus é crucificado, morto, ressurreto posteriormente. E aqueles homens voltam de cabeça para baixo para a vila de Emaús, 11 quilômetros de Jerusalém. Eles voltam entristecidos, abatidos, depois de ter caminhado e ouvido o Mestre durante vários tempos.
e o Senhor Jesus se apresenta para eles, e eles não conhecem Jesus. Imagine você caminhar com uma pessoa 11 quilômetros, no mínimo 2 a 3 horas aí de caminhada, e você não perceber que era Jesus, veio perceber posteriormente no partir do pão. Cegueira espiritual. Paulo chega para a igreja de Éfeso, uma igreja que ela foi, em Apocalipse 2, retratada como uma igreja paciente, uma igreja fiel. Mas o Jesus fala: eu tenho contra você uma coisa, que você perdeu o seu primeiro amor, cegueira espiritual. Mas tudo isso tem um sentido na Bíblia. 2 Coríntios 4:4, ele nos diz que Satanás, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos para que não conheçam a glória de Deus, para não ver a manifestação da glória de Deus. E ele usa uma palavra que ele pode dar uma conotação muito grande. Incrédulo é aquele que também já conhecia e depois deixou de crer. Como aqueles que ainda não conhecem e estão cegos pela escuridão do pecado. Estão em trevas espirituais. Então, quando nós pegamos um texto desse, nós não podemos fazer apenas uma leitura para a salvação, embora seja o mais importante. Mas nós precisamos pegar um texto desse e mergulhar em sua profundidade espiritual em relação à nossa vida. Meu pai era pregador da palavra, e ele falava assim: todos nós somos um Bartimeu. Bar, filho, Timeu, precioso. Filho de Timeu, um filho precioso, um filho honrado. Só que dentro do texto, a gente aprende que aquele filho honrado, ele estava contaminado pelo pecado. E por estar contaminado pelo pecado, porque o conceito de determinadas doenças naquela época era porque havia uma contaminação pelo pecado, a exemplo da cegueira, da lepra, e passou a conviver fora do contexto da sociedade. Eram homens que viviam a mendigar e recebia uma capa do Império Romano, que era uma autorização para ele esmolar, pedir esmola. Era a única riqueza que aquele homem tinha, era a sua capa para pedir esmola, porque no contexto geral havia uma total rejeição daquele homem no contexto social. A gente, dentro deste texto sagrado, que eu o analiso com muita sensibilidade e profundidade, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, e quero que você assim também o faça, receba. Porque a primeira leitura que eu faço dentro desse texto aqui é que na nossa caminhada, mesmo cegos, mesmo pecadores,
nós vivemos debaixo da concessão de oportunidades dada por Deus. O texto nos diz que Jesus, saindo de Jericó, ou seja, ele passou por Jericó, porque de Jericó você vai a Jerusalém. Então, ele de passagem por Jericó, na localidade onde estava esse cego, o texto nos diz que Bartimeu ouviu, no versículo de número 47. Quando nós analisamos essa porção, uma coisa está nas entrelinhas, é que você não precisa ver para entender Cristo, mas você precisa ouvir de Cristo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém. Por isso, irmãos, aquele homem cego, à beira de um caminho, rejeitado pela sociedade, a única coisa que tinha era uma capa para recolher as suas esmolas. Aquele homem ouviu que Jesus ia passar. E eu chamo isso de oportunidade. Porque eu não sei, e o texto não revela, se Jesus passaria ali em outra oportunidade e abençoasse a vida de Bartimeu novamente. E certamente não passaria como não passou, porque ele estava indo para Jerusalém para ser entregue ao processo de crucificação dele. Então, irmãos, nossa vida é uma vida de oportunidades. Tem uma parábola muito interessante, que houve um encontro do fogo, da água e da oportunidade. A água perguntou ao fogo: como é que está você? Como é que está a sua vida? O fogo: eu estou ótimo, estou muito bem. Todo mundo me usa, eu acendo fogo, eu esquento comida, eu esquento as águas, eu purifico o que está estragado. Então, minha vida é bastante usada. Quando eu me apago, é só acender que eu ligo de novo. Então, eu estou bem. E o fogo perguntou para a água: e você, água? Para mim, a minha vida é maravilhosa. Porque as pessoas me usam o tempo todo para beber, para as suas necessidades, para lavar roupa. Eu corro pelos rios, eu alimento os mares. Então, minha vida é maravilhosa, as pessoas precisam de mim. E os dois perguntaram para a oportunidade: a oportunidade de sua vida, como é que está? Como é que você está? E a oportunidade falou assim: olha, eu sou maravilhoso, eu tenho muitas coisas boas, mas eu tenho um problema muito sério, que muitas vezes eu passo na vida das pessoas e não volto mais. Quantas oportunidades você já perdeu na sua vida? Quantas oportunidades você deixou de abraçar na sua vida e que não voltaram mais? Agora imagine no campo espiritual. Quantas oportunidades a gente tem perdido, seja para a salvação, seja para a transformação da nossa vida. Oportunidades espirituais não se perdem. Por isso que a gente precisa entender que quando nós cruzamos com Jesus em qualquer situação da nossa vida, Jesus espera de nós que a gente tome uma decisão, que a gente tome uma atitude, que a gente dê resposta à passagem dele. É exatamente isso, irmãos, que eu vejo dentro desse texto
que eu vejo o que esse texto ensina através da experiência vivida por Bartimeu, aquele cego que tomou uma decisão radical, mesmo cego. Eu me lembro aqui de um saudoso irmão maravilhoso, morreu com 98 anos, irmão Domingos Xavier. E durante uns tempo aqui na igreja, quase todas as vezes eu ia na casa dele, buscava ele, trazia para o culto, levava para casa, e assim foram anos fazendo isso, porque ele é um senhor cego, né? Mas muito agradável, muito simples, muito gostoso de se conviver com aquele homem tão experiente. E um dia eu fiquei incomodado e perguntei assim: irmão Domingos, posso perguntar uma coisa da sua intimidade? Pode, irmão Jorge. Eu disse: como é ser cego? O que você sente aí? Ele falou assim: irmão Jorge, eu posso ser cego, mas eu enxergo mais do que muita gente. Por quê? Porque tem muita gente que tem os recursos físicos para enxergar e continua cego. Tem muita gente que tem a oportunidade espiritual de receber as coisas de Deus, mas continua cego. E não enxerga as realidades espirituais tão necessárias para a transformação da sua vida. Por isso, aquele homem que estava à beira de um caminho, esmolando, o texto diz que, ouvindo que era Jesus que ia passar, ele usou o recurso que ele tinha, a fé, e começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora imagine, o texto diz que tinha uma multidão seguindo Jesus. E uma multidão não seguia Jesus calada. Imagine uma multidão de gente fazendo zoada, pedindo. E aquele homem clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Aquele homem usou o recurso que ele tinha, a fé e o clamor. E no meio de tantas vozes, aquele homem cego, impuro, pecador, ignorado pela sociedade, no seu local de mendicância, ele decidiu não ficar em silêncio, na oportunidade que ele teve de cruzar com Jesus. Muitas vezes nós temos essa oportunidade, irmãos, constantemente. Jesus está passando na nossa vida, na pregação da palavra. Jesus está passando na nossa vida numa leitura bíblica, num devocional, numa exortação de um irmão. E a gente não dá a devida atenção, a gente não recebe essa riqueza tão maravilhosa sobre nossas vidas. E continuamos na nossa cegueira, continuamos no nosso silêncio. Bartimeu era cego, mas os seus olhos espirituais ouviam Jesus. E Jesus ouviu aquele cego. O que eu quero dizer com isso? Que não importa a situação, a condição que nós vivemos, Jesus vai estar sempre atento para as nossas realidades. Talvez você tenha chegado aqui nesta noite, ou tenha caminhado já na história da sua vida com um fardo, com suas dores, com seus traumas, com suas dificuldades,
com tanta bagagem negativa que a gente carrega, que nos torna cegos e insensíveis para ver as coisas de Deus, viver as coisas de Deus. Mas eu quero te dizer nesta noite, se você clamar, como a irmã Jaqueline falou aqui um pouco, né, eu só precisava falar com ele, para que Jesus viesse e operasse na minha vida. Então, Jesus nos ensina, a Bíblia nos ensina, que não são as circunstâncias que definem o fim de uma pessoa. Não. A resposta que ela dá quando Jesus passa é o que vai defini-la no futuro. A gente precisa sempre dar uma resposta para Jesus no tempo da oportunidade que nós estamos tendo. Não perca nunca a oportunidade de clamar e caminhar por consequência com Jesus. No versículo 47, como eu disse aqui, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu, ele enxergou com os olhos da fé, o que muitos naquela multidão não enxergaram com os olhos espirituais. Preste bem atenção. O que os fariseus, os mestres da lei, os doutores da lei, não conseguiram enxergar com os olhos espirituais, com os olhos físicos, vendo Jesus, um homem cego, pecador, teve esse despertamento. Por isso, irmãos, aquele homem ao clamar, Jesus, filho de Davi, essa expressão, filho de Davi, traz para nós o entendimento de que ele reconhecia Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Messias prometido, o Messias esperado, o Messias que deve ser desejado por todas as nações. Mas que eu aprendo nesse texto, que acima do reconhecimento, porque muitos de nós temos o reconhecimento, é o que ele diz, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que nós mais precisamos é nos aproximarmos de Jesus e clamarmos por sua misericórdia, pelas bênçãos de Deus sobre as misérias do nosso coração humano, no nosso pecado. Nós precisamos clamar a Deus. Bartimeu, ele teve uma mudança radical quando ele percebeu quando Jesus passava. Ele entendeu que ele não mais precisava de esmola, mas que ele precisava de Jesus. Ele não mais precisava de esmola, ele precisava de Jesus. E a gente precisa entender que essa intervenção divina, ele começa a transformar os nossos corações. Quando a gente avança para o versículo de número 48, o texto nos faz pensar que ele não se calou diante das oposições, diante da multidão. O que não falta na nossa realidade espiritual são oposições internas e externas. Quantas coisas estão dentro do nosso coração que nos impedem de enxergar Jesus plenamente.
O versículo de número 48, e muitos o repreendiam para que se calasse, ou seja, não clamasse, não se apresentasse a Jesus, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e o texto está dizendo que ele enfrentava as resistências espirituais, de dentro e de fora. Você tem resistências espirituais dentro do seu coração. Conhecendo Jesus ou não conhecendo Jesus, você tem resistências espirituais. Mas aquele homem estava disposto a vencer. Ele estava disposto a enfrentar toda uma realidade negativa que fosse obstáculo para que ele viesse encontrar Jesus. Muitas amizades que nós temos, uma sociedade que nos envolve, os interesses materiais que nos corrompem, os prazeres do mundo que nos distanciam de Deus, a nossa sabedoria humana que fragiliza a nossa alma, a nossa vaidade, o nosso orgulho. Isso tudo, irmãos, são realidades que nos travam, nos repreendem em desfavor de encontrar a Cristo. Temos talvez a nossa família, nossos familiares, que acaba virando um instrumento ou um elemento de dificuldade para que a gente avance na nossa caminhada espiritual. Alguém fala assim, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, porque pela tradição minha família era assim. Não. Não. A gente precisa girar a chave da nossa vida e mergulhar naquilo que é certo. Não deixar que vozes exteriores, vozes interiores, nos prejudiquem. Só que a gente precisa ter o quê? Determinação e resistência, senso de propósito. Aquele homem enfrentou inúmeros obstáculos, ele só tinha o recurso da fé, da voz e da esperança, porque ele não podia perder a oportunidade. Ele não podia perder a oportunidade. E a multidão mesmo tentando silenciar o mestre, muitos o repreendiam para que se calasse. É isso que a multidão faz. Por isso, irmãos, muitas vezes a gente tem que passar pelo desconforto do confronto. Dá para entender? A gente precisa enfrentar algumas realidades desconfortáveis para entrar nesse confronto, para que a gente tenha uma determinação de propósito com a nossa vida espiritual. E é desconfortável você enfrentar todos os tipos de realidades que você convive. Quando eu aceitei Jesus Cristo, meu desconforto era meus amigos. Olha que loucura! Como é que eu vou deixar meus amigos de lado? Eu queria ficar com meus amigos, curtir minha cervejinha com meus amigos, eu não sei o quê. Poxa, são meus amigos, que eu construí tantos anos de história. Os amigos todos sumiram. Ou 90% depois que você toma uma decisão. Mas você ganha uma riqueza de milhões de amigos que são seus irmãos em Cristo. Amém? Amém. E muitas vezes a gente se prende às coisas pequenas, por isso a gente não pode desistir por causa das oposições que vêm na nossa direção. Você é chamado para fazer o certo. Você é chamado para testemunhar. Você é chamado para se sacrificar. Você é chamado para testemunhar
no seu local de trabalho, no seio da sua família, na sua escola, porque você não é mais cego. Se levantar contra as vozes corrompidas que querem destruir a sua vida, que querem enfraquecer o reino de Deus na sua vida, nós precisamos levantar a nossa voz com sabedoria, com determinação, com senso de propósito, com compromisso. Filho de Davi, a gente não pode abrir mão disso. Nos versículos 49 e 50, e Jesus parando disse que eu o chamasse. Jesus ouviu, como ele ouviu da mulher do fluxo de sangue. Jesus nunca ficou surdo para o clamor de uma pessoa que tem interesse de te conhecer. Nunca, nunca ficará. Ele sempre ouvirá, independente das muitas vozes, das muitas situações. Ele nunca ficará. E o texto diz que e chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Uma multidão o repreendia, e depois da palavra de Jesus, começou a haver um acolhimento. Tenha bom ânimo, levante-se, tenha vida. E aquele homem que eu acho muito lindo, e ele, lançando de si a sua capa, levantou e foi ter com Jesus. Eu aprendo aqui de forma maravilhosa. Eu gosto de fazer um paralelo. Vamos fazer um paralelo aqui do jovem rico, que enxergava, que conhecia a lei, que tinha tudo. Na hora que Jesus o chamou para o seguir, ele baixou a cabeça entristecido, não queria renunciar à sua riqueza, seu estilo de vida, baixou a cabeça e foi embora. O cego se apresenta para Jesus, Jesus o chama. Aquele homem só tinha uma capa, a sua riqueza, e deixou para trás. Não importa o que você tenha, isso não pode te prender para aceitar Jesus, para caminhar com Jesus. Tudo aquilo que você tem e acha que possui valor na sua vida, a gente precisa se desapegar. Tem muita gente que deseja seguir Jesus, que quer ter uma vida diferente, que quer desfrutar de Cristo, sabe que Cristo é o Rei dos Reis, é o Filho de Deus, sabe disso tudo, mas que não quer se desapegar. Aí une a cegueira com a não intenção ou a falta de desejo de desapegar-se dessas coisas. Por isso, irmãos, pare e pense. Você que está aqui, você que nos acompanha virtualmente, qual o impedimento que você traz no seu coração que tem impedido você de se entregar plenamente a Cristo? Você que é cristão, que você tem nutrido no seu coração, que te impede de viver um completo relacionamento com o Senhor. Tem coisinhas aí no seu coração que você tem alimentado, talvez até o pecado. Talvez até o pecado. O pecado, em muitas circunstâncias, é muito bom, muito gostoso. Nos atrai, nos dá prazer, mesmo transitório, só que a gente quer se retroalimentar daquilo. E a gente acaba se perdendo e se prendendo.
O texto nos diz que Bartimeu, ele largou a capa. A capa era a velha identidade de Bartimeu. E ele ainda continuava cego. Ele ainda estava cego. E o primeiro passo dele foi se libertar daquilo que o prendia para se apresentar a Jesus. E ele faz uma ordem aqui, irmãos, maravilhosa, porque muitas vezes a gente já conhece Jesus e continua preso. Ele, antes de conhecer, a capa é todas as circunstâncias diabólicas lançadas sobre nossas vidas para que a gente continue vivendo, mendigando nesse mundo. E que a gente tem que se libertar disso. Por isso, Bartimeu, ele já buscava um novo começo para a sua vida. Ele queria deixar o velho para trás, aquilo que só trazia sofrimento para a sua vida. Por isso, dentro desse texto, levantou-se e foi ter com Jesus. Se apresentou a Jesus. Olha que privilégio. E Jesus falando disse: o que quer que te faças? O que você quer que eu faça na sua vida? Imaginou Jesus perguntando para você: o que você quer que eu te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha vista, que eu enxergue novamente. Eu aprendo aqui que aquele homem trocou a sua capa para enxergar o cordeiro. Aquele homem trocou a sua capa para enxergar o cordeiro. Ele não pediu nada mais do que isso. Ele só queria ver Jesus. Isso é lindo. E que a gente precisa ter sensibilidade para isso. Não há o que você julgue de mais valor na sua vida. Você entenda que é mais rico seu filho, sua mulher, seus bens, seus valores. A gente tem que se libertar disso tudo, trocar para ver Jesus. Porque Jesus Cristo é a maior riqueza que um homem pode ter. Aquele homem não pediu nada. Não pediu riquezas materiais. Ele não pediu estrutura, fama, nada. Eu só quero te ver. Eu só quero te ver, que eu tenha vista, que eu lhe veja. E ali, intrinsecamente, estava acontecendo uma coisa tremenda. Uma conversão e uma manifestação de fé. Eu quero te ver. A nossa vida deve ser essa, Senhor, eu quero te ver. Eu quero te ver, Senhor. Em todas as situações eu preciso ver Cristo. E o texto diz que ele logo viu, porque ele tinha determinação. Quem tem determinação de entrega, ele sabe o sentir Jesus na sua vida. Ele compreende o passo que deu. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Não foi só uma visão física de cura. Eu volto lá no início do texto, no início da nossa conversa. Muita gente já viu Jesus, já conhece Jesus, já entregou a sua vida a Jesus, mas não segue Jesus na sua caminhada diária. Continua cego. Mas aquele homem viu, e o texto é bem claro.
seguiu a Jesus pelo caminho de vida, pelo caminho do novo, deixando o velho para trás. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para estar aqui se preparando para a última música. Bartimeu foi curado. Foi curado fisicamente, foi curado espiritualmente. O que nós mais precisamos é de cura. Muitas vezes as dores que você sente na sua alma, na sua vida, as incertezas que consomem o seu coração, está precisando de cura. Você está precisando chamar Jesus para dentro. Você está precisando descortinar toda a religiosidade, que nem aqueles homens fariseus que diziam que conheciam Jesus, mas não tiveram a experiência de conviver com Jesus. E você precisa disso. Para ser curado, você precisa trazer Jesus para a sua vida. Comece a pensar como é que está a sua identidade, como é que está a sua história, como é que está seu tempo, como é que estão as suas dores, como é que estão as suas fraquezas. Comece a pensar e seja honesto com você. Eu já estava falando de manhã sobre a honestidade conosco mesmo. Porque antes de seguir Jesus, a gente precisa reconhecer, aquele homem reconheceu que era um cego, que estava distante de tudo, que estava perdido. Mas ele reconheceu que precisava de Jesus. E você, nesta noite, diante da sua realidade de vida, enquanto o Ministério de Louvor estiver exaltando o nome do Senhor, você esteja refletindo em tudo que você ouviu aqui. Porque talvez seja uma oportunidade que não volte mais para a sua vida.